Paço dos Negros é a quarta e última etapa do Campeonato Nacional de Supercross 2017 e nos 10 anos de história a receber este Campeonato Nacional, os homens da frente, nenhum deles ganhou aqui em Paço dos Negros. Estamos a falar de Hugo Basaúla, Sandro Peixe e Diogo Graça, e estes homens estão super rápidos aqui em Paço dos Negros. A última prova do campeonato, o objetivo é tentar ser campeão, como é óbvio, e pronto, tentar ser consistente. São duas finais, tenho que tentar bater o meu adversário mais direto, que é o Sandro Peixe, e tentar levar este título para casa. Conto com bastante público e amigos aqui nesta corrida e isso para mim é uma vantagem. Quanto às expectativas desta corrida, é a última corrida do campeonato, o campeonato está em jogo, mas eu sinceramente não quero pensar muito nisso, quero fazer a minha corrida, quero dar o melhor que tenho para dar e no final veremos. Infelizmente não tenho tido muito tempo para treinar, mas tenho sempre aproveitado o máximo que consigo para fazer uns treinos. Eu, neste momento estou em terceiro da classe SX1 e sétimo na Elite, mas vou sempre conseguir tentar fazer um pódio este ano no SX. O campeonato está bastante disputado, estão 4 pontos separados em 4 pontos, tirando os resultados fora. Por isso acho que isto vai ser uma corrida bem disputada hoje e eu acho que cada um deles quer ganhar e que vença o melhor, como é óbvio. Curtir a minha cena, andar bem na moto, conduzir bem e pronto, e na Elite vou tentar atacar uns lugares, não é? Mas se não conseguir não vou perder tudo porque tenho muito mais anos para tentar títulos da Elite e pronto, o que interessa neste momento é mesmo a minha classe. E vou tentar chegar ao fim de todas as corridas, vou tentar dar o meu máximo, não é? Mas sempre com cabeça para não perder tudo agora no fim. E quero-me divertir, sobretudo quero-me divertir, quero assegurar o vice-campeonato e para o ano talvez lutar pelo título, trabalhar de maneira diferente possivelmente. Sem querer mostrar grandes resultados, as coisas correram bem, eu senti-me a evoluir prova após prova, senti que foi bom ter cá vindo. E vamos lutar esta corrida para assegurar o terceiro lugar. Assim como tem vindo a acontecer em todas as provas do Campeonato Nacional de Supercross, as classes de infantis não passam os whoops ao lado, fazem toda a pista e assim sendo o espetáculo é maior tanto para os pilotos como para o público. Na classe de infantis A temos uma surpresa. Vasco Salgado, o número 666, está a marcar presença e foi ele o mais rápido, com 1 minuto e 15 segundos, face ao líder do campeonato, Duarte Filipe, o número 12, com 1 minuto e 17. Guilherme Esteves, o número 31, com 1 minuto e 19. Na classe de infantis B, o líder do campeonato, Sandro Lobo, o número 11, foi mais uma vez o mais rápido, com 58 segundos. À frente de Martim Espinho, número 32, o seu grande opositor, que ainda assim fez apenas 59 segundos. Igor Amorim, o 125, que normalmente faz os terceiros lugares nesta classe, foi terceiro lugar também na sessão de treinos cronometrados, com 1 minuto e 2 segundos. Graça chega aqui invicto na classe de SX2 e o número 3 da Moto Aspra está com o melhor tempo da sua classe, 44 segundos e mais 6 milésimas. Segundo tempo para André Sérgio, número 72, com 46.194, e também a máquina a 2 tempos de Renato Silva, o número 270, com 46.860. O que se discute na classe de SX1 é entre Sandro Peixe e Hugo Basaúla. Peixe com o terceiro melhor tempo, 43.940. Hugo Basaúla fez o melhor tempo, 42.266, mas no meio deles Paulo Alberto, o 211, com 43 segundos, 658 milésimas no segundo tempo. O público está a começar a chegar para esta derradeira etapa do Campeonato Nacional de Supercross 2017, pertíssimo de Almeirim, neste circuito em Paço dos Negros, que acaba por ter muito pouca margem de manobra e a dar toda a tecnicidade para os pilotos levarem as lutas finais para este Campeonato de Supercross. O arranque para esta primeira final de infantis A tinha sem surpresas o líder do campeonato, Duarte Filipe, o número 12, com o visitante Vasco Salgado, o número 666, logo atrás. E eles iam travar a primeira guerra da noite, com a liderança depois a passar para as mãos de Vasco. Assim foi na primeira volta e assim foi até ao final. Vasco Salgado conseguiu fugir dos ataques de Duarte Filipe.
o número 12, que sempre esteve em segundo lugar. O terceiro pertenceu a Breixo Pousada, o espanhol com o número 16, que à terceira volta era passado por Guilherme Alves, o número 31, e assim ficava em terceiro lugar até à bandeira de xadrez. Breixo Pousada descia algumas posições até ficar na quinta posição final, acabava por se envolver numa queda com Simão Severino, o piloto que está em segundo lugar no campeonato, e assim ficavam fora dos três primeiros nesta classe de infantis à primeira final. Em primeiro, então, Vasco Salgado, o número 12, Duarte Filipe em segundo, e em terceiro, o número 31, Guilherme Alves. Segunda final, mais um bom arranque para o número 12, Duarte Filipe, a aguentar-se muito bem na frente de Vasco Salgado, o número 666, arrancou mais uma vez em segundo, e agora atrás deles era Duarte Pinto, o número 34, que vinha então em terceiro. Duarte Filipe a controlar muito melhor a zona de whoops, onde ele perdia muito tempo na primeira final, e assim a aguentar a sua primeira posição, mesmo com os ataques de Vasco Salgado logo atrás. A meio da prova tivemos a subida de Guilherme Alves para a terceira posição, o número 31 agora na frente do 34 Duarte Pinto, e a surpresa foi com o 666 Vasco Salgado a investir com trajetórias diferentes para ganhar algum tempo face a Duarte Filipe, e assim conseguiu, na última curva, a curva mesmo antes da reta da meta, dar a vitória para o 666 Vasco Salgado. Assim, o pódio desta noite foi completo com Guilherme Alves, o número 31, em terceiro, Duarte Filipe, o número 12, em segundo, e Vasco Salgado, o 666, a garantir a vitória. Ainda assim, Duarte Filipe sai na mesma daqui com o campeonato de infantis A. Na classe de infantis B, a primeira manga foi azarada para o número 11. Sandro Lobo ficava na grelha com problemas na sua KTM que se calou e demorou algum tempo até ficar novamente em marcha. Arrancava então de último e teria que fazer a prova de trás para a frente. Quem fez o melhor arranque foi Martim Espinho, número 32, com Igor Amorim logo atrás, e Tomás Santos, o 47, em terceiro lugar. Na terceira volta já Sandro Lobo lutava pela terceira posição, o número 219, Martim Palma, era quem estava à sua frente e rapidamente foi passado. A duas voltas do final já Sandro Lobo estava em cima de Igor Amorim e já na última volta trocava de posições com o piloto da AMS. As trajetórias eram diferentes, os saltos de Sandro Lobo acabavam por ser mais longos e a intensidade era grande na troca de lugares pelo segundo posto. Vencia então o 32 Martim Espinho, Sandro Lobo em segundo e Igor Amorim em terceiro. O arranque foi bem melhor nesta segunda final para Sandro Lobo, o número 11 saía na frente e mantinha-se assim até ao final. Martim Espinho, 32, caía quando chegava perto de Sandro Lobo, mas acabava por descer então para sétimo lugar. Isto foi à saída da zona de whoops. Recuperou ainda para terceiro. Na última volta tentava tudo por tudo para chegar mais perto, mas uma queda na última curva acabou por mandar Martim Espinho para a quinta posição final. Sandro Lobo ganharia esta segunda final de infantis B, Igor Amorim, o 125, em segundo lugar e Martim Palma, o 219, em terceiro. O pódio de infantis B nesta prova ficaria então Martim Espinho, 32, em terceiro, Igor Amorim, o 125, em segundo e Sandro Lobo, piloto número 11, a vencer mais uma vez. No campeonato era então Sandro Lobo que seria coroado campeão de infantis B. O arranque da final de elite pertencia ao homem que faz mais uma visita ao campeonato nacional, onde ele é campeão. Paulo Alberto, o 211, faria o all shot na frente de Hugo Basaúla, o 747, Sandro Peixe, o 373 e Diogo Graça, o número 3, que seria então o primeiro da classe de SX2. À primeira volta já estávamos com Graça em terceiro lugar, na frente de Peixe, enquanto que pouco mais atrás víamos a guerra de posições entre o piloto local, o número 72, André Sérgio, e a máquina a dois tempos de Renato Silva, o número 270. Entretanto, uma queda feia para Diogo Graça, o número 3, fazia com que descesse para quinto lugar, isto praticamente à terceira volta de corrida.
Pouco depois já tinha subido à 4ª posição, voltava aos comandos da sua classe de SX2. Estamos a falar de Diogo Graça, o piloto do time Moto Aspra. Atrás dele vinham então o Renato Silva e André Sérgio em segundo e terceiro lugar da classe de SX2. Na frente da corrida tínhamos Alberto, o 211, em segundo o Hugo Basaúla, o 747, e Sandro Peixe, o 373, eram os líderes da prova e também os líderes da classe de SX1. Terminávamos com esta primeira final de Elite, com a vitória de Alberto, segundo lugar em Basaúla, terceiro para Sandro Peixe. Uma das particularidades deste traçado em Passos Negros é o arranque com o wall shot em zigue-zague e os pilotos a tentarem levar o impossível a torná-lo possível. O wall shot então de Basaúla, que com um arranque atribulado mantinha a liderança durante várias voltas nesta segunda final de Elite. Paulo Alberto, o 211, logo atrás, Sandro Peixe em terceiro, pelo menos no arranque, porque depois foi passado por Diogo Graça, o número 3 da classe de SX2. Em quinto lugar vinha André Sérgio, o número 72, que é então o segundo lugar da classe de SX2. Terceiro para o 270, Renato Silva, que era sexto da Elite. Temos então os três primeiros da classe de SX1 e depois quarto, quinto e sexto seriam então os primeiros da classe de SX2 nesta segunda final de Elite. Paulo Alberto consegue subir à primeira posição da prova, sensivelmente aos 5 minutos de prova. A disputa de campeonato estava então entre Basaúla e Sandro Peixe, que conseguiu subir praticamente à mesma altura, a terceiro lugar, para a frente de Diogo Graça. Ainda assim, Paulo Alberto teve dificuldades em fugir de Basaúla, que estava muito forte e praticamente recuperado já da sua lesão nas costelas, que o impediram de chegar mais à frente na etapa de Faf. Ainda assim, a vitória a pertencer a Paulo Alberto, o 211, Basaúla em segundo, Peixe em terceiro. Nesta manga não consegui arrancar na frente, arrancou o Baza. Tivemos uma bonita disputa. É claro que ele não estava a arriscar tudo, porque também tem um campeonato em discussão. Mas acho que foi uma boa corrida, fizemos um bom espetáculo e acho que foi um final de campeonato bastante bom. Esperamos que para o ano tenhamos um campeonato assim de novo, com bastantes pilotos, mais se possível, e por isso até para o ano. Mas estou muito contente por ter ganho e pronto, renovei o título. Renovei não, recuperei o título outra vez. Sim, consegui fazer um bom arranque. Tentei esforçar um bocado o esforço, mas as dores da queda da primeira manga e alguma falta de ritmo, pronto, elevado, como o SX Elite tem, não consegui aguentar a corrida toda, então preferi não arriscar tanto e segurar o meu título SX2 para não haver mais quedas. Mesmo assim, acho que foi uma corrida positiva e só tenho que agradecer à Honda, ao seu Carlos, Pódio de SX1 com Sandro Peixe, o número 373, em terceiro lugar, Hugo Basaúla, o 747, em segundo, e a vitória para Paulo Alberto, o número 211. Quanto ao campeonato de SX1, o número 53, Elias Rodrigues, termina em terceiro com 122 pontos, Sandro Peixe com 153 pontos termina em segundo, e o campeão de SX1, Hugo Basaúla, o 747, com 159 pontos. Relativamente ao campeonato desta classe de SX2, termina com 133 pontos o 270 Renato Silva, 136 pontos para o 326 Ricardo Freire, e assim o campeão em título fica o número 3, com 175 pontos, Diogo Graça.
O Campeonato Nacional de Velocidade voltou depois da paragem de agosto para a quarta ronda e a segunda visita ao circuito do Estoril. Um fim de semana de muito calor com jornada dupla para algumas classes em competição. Houve também momentos de solidariedade. A Zanza Motomil Racing e a Tuga Biker Speed and Dust homenagearam os bombeiros de Portugal e deram a alguns bombeiros uma espécie de boleia pelo circuito do Estoril. A classe Superbike, em conjunto com o Superstock, teve então jornada dupla neste fim de semana no Estoril. Na primeira corrida, realizada no sábado, o terceiro posto para André Lopes, no que toca à classe de Superstock, que à chegada para esta prova tinha Angel Domingues como líder da classe. Angel Domingues ficou atrás de Ivo Lopes, voltou à grande forma, apesar de não ter vencido à geral. Ficou a 1 minuto e meio de distância de Angel Domingues. Ivo Lopes foi o primeiro na sua classe Superstock 600 e o segundo à geral, na primeira corrida realizada no sábado aqui no Estoril. Quanto à classe rainha de Superbike, será que Rui Regoto manteria a invencibilidade aqui no Estoril? Tem por vitórias as provas realizadas e isso confirmou-se na dupla jornada de Superbike. Na primeira corrida, o quinto posto foi para Romeu Leite. Tiago Magalhães não foi além da quarta posição. Aqui vemos o piloto que ainda é detentor do título de campeão nacional. Rui Marto foi terceiro classificado, aos comandos da sua BMW, e André Pires ficou na segunda posição nesta primeira corrida, a mais de 3 segundos de diferença do vencedor, Rui Regoto. André Pires que travou também uma interessante luta à geral com Ivo Lopes, 1/10 de segundo separou os dois pilotos. E aqui está Rui Regoto a rodar na frente numa intensa corrida com vários pilotos, todos a rodarem ao segundo 44. Refira-se que André Pires até conseguiu tempo de volta inferior. André Pires fez mesmo a melhor volta, 1 minuto 43.9 para o piloto que foi segundo classificado, atrás deste Rui Regoto, que somava aqui mais uma vitória no regresso do campeonato depois do interregno de agosto. Aqui vemos o piloto de Chaves a concluir a sua prova, ele que se arrisca a ser o campeão nacional mais velho da história, com 44 anos. Ele que é também aquele que vai ter mais títulos nacionais em Superbike, se consolidar esta liderança. E já agora pode vir a ser também o primeiro piloto da história a ser campeão em 3 marcas diferentes e o primeiro, caso se concretize esta liderança, a dar o título à Yamaha. Foi um fim de semana fabuloso, muito trabalho, muita vontade de andar de moto. Muita vontade de andar no limite, de me divertir, de atravessar. Acho que, segundo ouvi dizer, esta corrida foi das corridas mais impressionantes nos últimos anos, em que tivemos 4 pilotos a rodar em 44 durante 16 voltas. Isto já não acontecia em Portugal há muitos anos, o que quer dizer que estamos com um nível muito elevado, graças a Deus, ainda bem. Não foi uma corrida fácil, foi uma corrida que tive que andar muito rápido da primeira à última volta e cada corrida a sua corrida e continuar a trabalhar. Amanhã tenho outra, tentar recuperar o melhor possível aqui pela idade, mas acredito que amanhã façamos novamente uma boa corrida. Começamos a pensar no campeonato a partir de agora mais do que nas vitórias. As vitórias já começam a não ser importantes, mas sim a pontuação, que é o mais importante para conseguir os objetivos que a partir de hoje já passaram a ser outros. Mais uma prova para sábado, jornada dupla também para o troféu Eni, Taça Luís Carreira e para a Kawasaki Z-Cup. Paulo Costa foi o vencedor na classe Sport. João Vieira, aos comandos da sua Yamaha, venceu a classe Super Sport. Quarto à geral foi Rui Felisberto, que foi o vencedor da classe Open aos comandos da sua Yamaha. O segundo posto da geral foi para Frederic Bottolieri, ele que corre em Kawasaki e foi o vencedor da Kawasaki Z-Cup neste primeiro dia de competição. E o primeiro da geral, também vencedor da classe Superbike. Aqui aos comandos da sua Suzuki estamos a ver Ricardo Almeida. São imagens já da Copa Dunlop Motoval, que teve também prova dupla aqui no Estoril. Refira-se que o detentor do primeiro lugar da Copa Motoval viu a sua moto a variar nesta primeira corrida, partiu a corrente quando estava em primeiro lugar e há apenas 2 voltas do fim. Foi uma primeira corrida de azar para João Silva, que assim não pontuou na primeira corrida. 2 classes em competição. Terceiro posto na classe 1 para motas 600 cm3 para Jaime Coelho. O segundo classificado na classe 1 foi Daniel Rodrigues. E o vencedor nesta primeira corrida da classe para 600 cm3 foi Jesus Macarro.
No que toca à classe 2, já estamos a ver Tiago Pires, foi o último lugar de pódio por ele ocupado. Alexandre Rosado fez segundo lugar aos comandos também de uma Suzuki. E Filipe Lourenço venceu a classe 2 para motos 1000 cm3 com a sua Aprilia. Foi ele o vencedor desta primeira corrida. Já estamos com imagens da segunda prova da Copa Dunlop Motoval. Já com o regresso de João Silva à classe 2. No entanto, começamos com a classe 1, com Jaime Coelho a fazer terceiro lugar no segundo dia. Daniel Rodrigues manteve também a segunda posição, a exemplo de Jaime Coelho. Não houve alteração no que toca à classe 1, sendo Jesus Macarro o vencedor desta segunda corrida e como venceu também a primeira, foi ele o grande vencedor da Copa Dunlop Motoval aqui no Estoril quanto à classe 1. Na classe 2, Filipe Lourenço, que tinha vencido no dia anterior, foi apenas terceiro classificado. O segundo nesta classe foi Alexandre Rosado aos comandos da sua Suzuki. E João Silva viu a sua Kawasaki corresponder nesta segunda corrida e destacadamente conseguiu vencer a segunda prova, ainda assim não o suficiente para ganhar no Estoril, já que com o primeiro lugar da primeira corrida e com o terceiro desta, Filipe Lourenço foi o vencedor da classe 2 da Copa Dunlop Motoval. Nas motos clássicas, Bernardo Vilar estava disposto a não deixar fugir a liderança do campeonato. Duas classes em competição, a classe C1 e C2. Joaquim Boavida foi o vencedor da classe C1, piloto que também corre na Z-Cup. Na classe C2, Duarte Amaral fez terceiro lugar aqui no Estoril na jornada única para as motas clássicas e assistiu-se a uma grande luta, a uma competição emocionante entre Rodrigo Amaral e Bernardo Vilar. O atual detentor do título esteve à frente, depois caiu para o terceiro lugar, no entanto no final arriscou e levou a melhor. Distância de meio segundo para o segundo, Rodrigo Amaral. Bernardo Vilar foi então vencedor neste quente domingo no Estoril. E curiosidade, as três motas que estão à frente no que toca à classe C2 são preparadas pelo mesmo mecânico António Figueira, que tem feito um excelente trabalho, segundo a opinião dos pilotos. Cá está, Bernardo Vilar foi o vencedor desta tarde de domingo. Foi uma corrida muito divertida, acho que foi talvez, penso eu, a mais divertida. Parti bem, mas depois deixei ficar-me um bocado para trás, andei em terceiro um bocado, achei que era hoje que ia ficar em terceiro, mas fui buscar um bocado de ganas e fui buscar mais força para as travagens e arrisquei um bocadinho mais, depois consegui passar e depois o Rodrigo deu uma boa réplica durante as últimas 3 ou 4 voltas e graças a Deus consegui levar a melhor, foi bem cebada desta vez. Agora o campeonato 85 e 125 GP e também o troféu Norte-Sul. Neste troféu, o vencedor no que toca à classe de 85 cm3 foi Alexandre Tavares e nas 125 o primeiro foi David Ferreira. Este é o piloto Alexandre Tavares, corre em Honda e fez terceiro lugar no que toca à classe 85 cm3. Na segunda posição ficou Gonçalo Ribeiro, corre também em Honda. E aos comandos da sua Minarelli, Patrick Costa foi o primeiro classificado no que toca à classe de 85 GP. Nos 125 cm3, terceiro posto para este piloto, João Marinho, corre em Bione, ficou a mais de 21 segundos de distância do vencedor, que foi Tomás Alonso, piloto que ainda recupera de uma lesão que contraiu exatamente neste circuito do Estoril. Tomás Alonso, durante as 10 voltas ao circuito, travou um intenso despique com David Ferreira, saiu vencedor, cortou a meta à frente 3 segundos e meio, no entanto, a luta foi mesmo muito intensa entre David Ferreira e Tomás Alonso, para a delícia do público presente aqui no circuito do Estoril. Nesta corrida, a volta mais rápida foi para Ángel Domingues, piloto que chegou aqui ao Estoril na segunda posição do campeonato, atrás de Vasco Estorrado, diferença de 10 pontos. Foi um domingo de azar para Ángel Domingues, sofreu uma queda, ele ainda tentou voltar à pista, mas a sua moto já estava muito danificada. Na segunda corrida, Troféu N e Taça Luís Carreira, em conjunto com a Kawasaki Z-Cup, alguns repetentes no que toca a vitórias. Por exemplo, Paulo Costa voltou a vencer na classe Sport. André Capitão não, tinha sido segundo. João Vieira tinha sido vencedor, só que não pontuou nesta segunda corrida. André Capitão foi o vencedor da classe Super Sport. Na Z-Cup, o vencedor foi uma vez mais Frédéric Bottolieri.
e assistiu-se a uma intensa luta no que toca à classe de Superbike entre João Trancoso e Ricardo Almeida. Separaram-nos apenas 3 décimas de segundo. Diz bem da intensa luta nesta segunda corrida. Levou a melhor Ricardo Almeida na classe de Superbike. Quanto à classe de Open, o vencedor voltou a ser Rui Felisberto. Para fechar em beleza este quente fim de semana no Estoril, no regresso do Campeonato Nacional depois da paragem de agosto, a segunda corrida da classe Rainha Superbike com a classe Super Stock 600. Rui Regoto, na Superbike, queria sair daqui invencível e conseguiu. Quanto a Ivo Lopes, pretendia retomar o primeiro lugar do campeonato de Super Stock 600. Nessa classe, o terceiro posto foi para Stefan Carmichael. Aqui vemos o piloto aos comandos da sua Kawasaki. André Lopes fez segundo lugar aos comandos da sua Yamaha. Ivo Lopes foi quarto à geral. Ele tinha sido segundo à geral na primeira corrida e não ficou muito satisfeito, apesar de saber que é difícil concorrer com as motos 1000, porque na reta é facilmente ultrapassável, tendo em conta a diferença de cilindrada. Ivo Lopes venceu a classe Superstock, 2 vitórias este fim de semana e por isso retomou o primeiro lugar desta classe. Correu bem, ganhei, né? Mas não fiquei muito contente porque andar de 600 contra as 1000 às vezes é favorável, outras vezes não é, porque tentamos ir para a frente e depois passam-nos na reta e a gente perde, pilotos mais atrasados, e assim hoje foi. Mas consegui impor o meu ritmo, consegui ficar quarto à geral, também não é mau, e ganhar a minha classe é o que importa. Tenho que agradecer a todos os patrocinadores e estar focado para a próxima semana. Tenho que correr em Albacete do Campeonato de Espanha e tentar ganhar lá, assim é o importante. Em Superbike, o quinto lugar foi para Romeu Leite, aqui vemos o piloto, aos comandos da sua Yamaha. O terceiro posto foi para André Pires, que lutou com Rui Marto para o último lugar do pódio em Superbike. Para tornar a corrida mais emocionante, juntou-se a eles Ivo Lopes na classe Superstock. Acabaram com diferenças mínimas em relação ao vencedor. Tornaram mais emocionante esta segunda corrida de Superbike. André Pires, Ivo Lopes e Rui Marto. Rui Marto acabou por conseguir o último lugar de pódio. Este é Tiago Magalhães, piloto ainda campeão em título, quis melhorar e conseguiu a sua prestação nesta segunda corrida. Sobretudo nas 6 primeiras voltas, esteve a lutar e bem com Rui Regoto, com alternância de liderança. No entanto, Rui Regoto conseguiu destacar-se e manteve a supremacia em relação a Tiago Magalhães nas últimas voltas ao circuito. O Tiago Magalhães foi então segundo, ficou a 7 segundos, pouco mais de diferença. Rui Regoto venceu e bisou aqui no circuito do Estoril, soma por vitórias todas as provas realizadas neste campeonato e assim sendo, faltam apenas 2 corridas e 5 pontos para Rui Regoto ser o mais velho campeão nacional em Superbike. O piloto de Chaves tem já 44 anos. Diferentes gerações em pódio nesta última corrida do dia. Em Superbike, Rui Regoto. Em Superstock, Ivo Lopes, piloto que voltou ao primeiro lugar da sua classe e já aponta baterias este piloto para a próxima jornada em Albacete do Campeonato Espanhol de Velocidade. O Campeonato Nacional de Velocidade entrou na fase final, vai acabar no próximo mês de outubro, exatamente aqui, no circuito do Estoril.